Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários extremamente perenes e que estão pagando um dividendo alto nesse mês de novembro. Inclusive alguns deles com mais de 12% de dividendo yield nos últimos 12 meses. Acompanha aqui que eu vou te mostrar tudo. Até porque mais do que os fundos imobiliários eu vou te contar por que eles estão aparecendo nesse vídeo com critérios e razões muito claras para você entender. Vamos para o primeiro fundo imobiliário, que é o HGBS11, o fundo Red Brasil Shopping. Esse que é um fundo de tijolo, né? Uma vez que praticamente 80% do portfólio dele está investido em imóveis, e desses imóveis, todos eles ali são shoppings, que é o que a gente consegue ver um pouco aqui, ó, nos nomes dos shoppings que estão na carteira do fundo. Shopping Penha, Jardim Sul, West Plaza, Vila Lobos, Boulevard Shopping, por aí vai. E dentro de cada um desses shoppings existem operadores de shoppings diferentes. É isso que a gente vê nesse outro gráfico, mostrando ali a Alus, a AD Shopping, até o Iguatemi lá embaixo tem também. Em termos de localização, basicamente 87% desses shoppings estão em São Paulo, mas o restante está espalhado ali pelo Brasil, principalmente na região sul e centro-oeste. O que a gente vê no HGBS é uma vacância que vem melhorando dentro desses shoppings quando a gente compara 2023 com 2024. Olha como da linha azul clara, que era do ano passado, a gente realmente vê uma melhora na linha azul escura para esse ano. E, consequentemente, como tem mais metragem, mais metros quadrados locados dentro dos shoppings, é natural que a receita por metro quadrado também suba. É o que vem acontecendo também esse ano, onde a gente também vê a barra azul escura superando as barras azuis claras em praticamente todos os meses do ano passado. Olhando para os dividendos, os fundos de shopping que sofreram pra caramba lá com a pandemia, agora recuperaram um patamar até maior do que o pré-pandemia, se a gente olha por essa imagem. O HGBS nesse momento está com dividend yield em pouco mais de 10% ao ano. E ele também carrega uma dívida ali que é de 7,5% do seu patrimônio. Inclusive, pra gente aqui do Clube do Valor, todo fundo que tem uma dívida menor do que 20% do seu próprio patrimônio é considerado de baixo endividamento e pode ser considerado em análise. Aí quando a gente olha para a performance desse fundo nos últimos 12 meses, só a cotação, a gente vê uma queda de 13%. E quando a gente considera os dividendos, a queda vira mais ou menos de 4%. Olhando no histórico um pouco mais longo que o fundo traz ali no relatório, a performance desse fundo superou tanto o IFIX quanto o próprio CDI nos últimos 15 anos. Agora, por que eu tô citando o HGBS aqui? Porque ele não tem uma alta alavancagem, ele não tem volatilidade alta nem nos preços nem nos dividendos, e ele tem um valor de mercado altíssimo, de mais de 2,5 bi de reais. E já não é mais segredo para ninguém que a ferramenta de fundos imobiliários ela é muito atraente para quem quer receber aquele aluguel mensal todos os meses ali, normalmente todo o mesmo dia do mês. Isso tudo já isento de imposto de renda. É o caso do Jorge, esse investidor que passou aqui pela consultoria do Clube do Valor, e só na parte de fundos imobiliários ele tinha mais de 3 milhões e 100 mil reais justamente buscando esse aluguel, essa renda passiva mensal. O grande problema do Jorge é que a carteira dele estava concentrada demais em poucos fundos imobiliários, como o caso do Imove 11 ali, o XPHF 11, e na grande maioria eram fundos de risco muito maior. Afinal de contas, a gente tá falando aqui de fundos setipados, muitas vezes você não consegue nem vender esses fundos na hora que você quer. E aí, na hora de entender por que esses fundos imobiliários estavam ali, o Jorge contou pra gente que foram indicações do assessor de investimentos dele. E foi aí que o Jorge entendeu que muitas vezes os assessores de investimentos do mercado, eles indicam coisas que são muitas vezes melhores para eles mesmos do que, naturalmente, para os investidores. E é lógico que existem assessores de investimentos muito éticos no mercado também, mas o modelo de conflito de interesses faz com que isso, infelizmente, aconteça no Brasil. E aí, o que acontece é que o Jorge não sabia o que fazer na carteira dele. Se ele deveria comprar mais fundos imobiliários, quais ele deveria comprar, se é hora de comprar ativos dolarizados, se é hora de comprar renda fixa. O que era naturalmente compreensível, afinal de contas, o Jorge é um empresário do ramo de tecnologia. E ele passava o dia dele gerindo a empresa dele, entendendo mais sobre tecnologia. Até que ele passou por uma consultoria gratuita conosco aqui do Clube do Valor e entendeu a única forma de você saber sempre exatamente qual ativo comprar e qual ativo vender, açúcar. Tudo isso sem conflito de interesses, já que não existe comissão diferente por um produto ou por outro, como é o caso das assessorias de investimento. E o mais legal é que você também pode participar de uma consultoria gratuita como o Jorge participou. A gente vai dedicar 1 hora individualmente pro teu caso, para que você converse com um dos nossos especialistas treinados do Clube do Valor e que você ganhe todo um planejamento estratégico de como é que você pode sair daquela reunião já investindo muito melhor. Para participar, faz a leitura desse QR Code que vai aparecer aqui na tela ou se inscreve no link da descrição que eu vou colocar aqui embaixo do vídeo. E foi com uma dessas nossas estratégias de investimentos que a gente selecionou o segundo fundo imobiliário aqui, que é mais um fundo de tijolo. A gente vê ali a maior composição dele em imóveis e que está espalhado ali por São Paulo, Minas Gerais, Bahia, até subindo para Paraíba e Rio Grande do Norte esses imóveis. Esse que é mais um fundo que está com a vacância bem controlada, está em 1% ali, é muito pouca coisa. E que é interessante observar que o aluguel por metro quadrado desse fundo também vem melhorando do ano passado para cá. Aí a gente vai olhar para os principais locatários desse fundo aqui, a gente vê grandes empresas varejistas, como o Carrefour, como as Pernambucanas, empresas de educação como a Edux e a Anima. E esse que também é um fundo que tem uma alavancagem controlada, em menos de 4% do PL do fundo. A
distribuição de dividendos segue uma escadinha, onde ano a ano ela tem um leve aumento ali, como funciona na maioria dos fundos imobiliários de tijolo, vacância muito baixa. Nos últimos 12 meses, o dividend yield ficou em pouco mais de 10% para esse fundo. Já a performance, como a maioria dos fundos imobiliários, a cotação desse fundo também caiu cerca de 10%, e mesmo se a gente considera os dividendos, a queda é de 3%. Quando a gente olha no relatório do fundo, o histórico de rentabilidade, a coisa fica um pouco diferente. De 2018 para cá, esse fundo teve uma rentabilidade bem maior do que o IFIX e do que o CDI. Por que eu tô citando esse fundo aqui? Alavancagem muito baixa, sem volatilidade alta dos dividendos e dos preços, e o valor de mercado dele está em pouco mais de 2,3 bilhões de reais, colocando ele entre os fundos mais perenes e consolidados da bolsa. Eu tô falando aqui do HGRU11, o CSHG Renda Urbana. Mas como é que funciona essa tua forma de selecionar fundos imobiliários? Aqui no Clube do Valor a gente denominou de fundos imobiliários classe A, onde basicamente a gente passa alguns filtros em todo o mercado de fundos imobiliários, tirando fundos que não façam sentido ou os que são muito arrojados, muito endividados ou que tenham taxa dupla de administração, como o caso dos fundos de fundos. Ah, aquele fundo imobiliário que pagou um dividendo altíssimo no mês e depois pagou um dividendo muito baixo. Ou o fundo imobiliário que tem uma volatilidade na cotação muito alta. Esses fundos não entram na estratégia. E é por isso que no fim sobram apenas 15 fundos imobiliários que são os mais perenes, porque eles estão no mercado se mantendo em boa consistência já há um bom tempo e são os mais consolidados no mercado, uma vez que eles têm o maior valor de mercado atualmente. Se você quiser conhecer ainda mais detalhes da estratégia Fundos Imobiliários Classe A, que é a principal aqui do Clube do Valor e que ajuda a gente a investir quase 3 bilhões de reais nos serviços de consultoria e gestão aqui do clube, você pode baixar um e-book que eu mesmo escrevi para te contar tudo isso em detalhes. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo ou no link aqui em cima da tela também. Beleza? Vamos pro terceiro fundo imobiliário. Esse agora que é um fundo de papel. A gente vê ali que 64% desse fundo ali está em carteiras de CRIs e mais de 22% está em caixa. Esse fundo está fazendo a alocação dele ainda. Mas o fato é que as receitas maiores vêm de CRIs, ativos de papel, como se chama. Desses ativos de papel que a gente vê é 70% deles alocado em inflação e IPCA, ou seja, se a inflação está mais alta, esse fundo paga um dividendo maior, e 30% em CDI. Nas taxas desses indexadores, a gente vê um CDI mais 2 e um IPCA mais 8. Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda. E o principal segmento dos clientes desses CRIs do fundo estão em imobiliário residencial, quase 35% da carteira. Quando a gente observa os dividendos, a gente vê uma flutuação muito maior, o que é diferente de fundos do tijolo, já que com a variação dos juros e da inflação do país, os dividendos dos fundos de papel também variam junto. Mas o fato é que nos últimos 12 meses esse fundo vem pagando um pouco mais de 12,5% de dividend yield. Também, como vem acontecendo no mercado de fundos, a cotação desse aqui despencou mais de 13% do começo do ano para cá. E mesmo se a gente coloca dividendos no último ano, a queda foi de 4%. Tô citando esse fundo aqui porque não tem alavancagem, não tem volatilidade alta e no valor de mercado ele tem mais de 4,3 bilhões atualmente. Tô falando aqui do Maxi Renda, o MXRF11, o maior fundo em número de cotistas do Brasil, que tá dentro da estratégia Fundos Imobiliários Classe A. Então aqui eu te falei 3 fundos imobiliários, o critério que fez a gente escolher eles agora. Se você quiser saber 3 ações que eu começaria a viver de dividendos hoje, se eu já estivesse vivendo de renda, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Tô te esperando por lá.